Bom dia pessoal, a paz de Cristo para todos vocês. Depois de uma certa demora aí de nós colocarmos vídeos novos, eu até peço desculpas, eu tinha muitos compromissos aqui a atender. Agora vamos dar continuidade aí à nossa matéria de Cristologia, tá certo? Nossos estudos em teologia, estamos na matéria de Cristologia. Inclusive, já tratamos algumas coisas acerca dessa matéria, já falamos acerca do caráter histórico, né, das fontes que falam acerca de Cristo, acerca da sua humanidade, falamos acerca da sua geração, como ele foi gerado bioplasmaticamente, né, naquela hipótese para a explicação, que deixamos claro que não é um estudo específico, não é um estudo definitivo, é simplesmente uma linguagem adotada para poder tornar mais claro, né, para poder explicar de uma forma melhor, não definitivamente, mas explicar de uma forma melhor, pelo menos elucidar, né, trazer um pouco mais de clareza a essa revelação bíblica, né, porque nós nos firmamos não em pesquisas de cunho científico ou em teorias, né, nessas especulações, nós nos firmamos na revelação. Então a revelação bíblica fala acerca de Cristo, fala acerca do seu nascimento virginal, como vimos aí o texto de Isaías, vimos a interpretação do texto de Isaías na fala de Mateus e de Lucas, como eles entendem que o almar, né, anunciado por Isaías, a Virgem, tem que ser traduzido para Pártenos, né, do grego, e isso deixa muito claro que a intenção deles era dizer que Cristo foi concebido virginalmente por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então temos a revelação bíblica, e se pudermos tomar de empréstimo alguns conceitos, algumas palavras, alguns termos técnicos que tentem tornar isso mais claro, faremos, né? Desde que seja para contribuir, desde que seja para elucidar um pouco mais esses estudos. Então já caminhamos aí por essas sendas, agora dando continuidade, vamos passar a falar acerca da impecabilidade do Senhor Jesus Cristo, do seu caráter de impecabilidade, né, da sua santidade. E fazendo já uma comparação, a comparação aliás que já utilizamos em outras aulas, se comparássemos o caráter de santidade de Deus, né, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e estamos aqui tratando especificamente acerca da pessoa do Filho, da segunda pessoa da Trindade. Se usássemos uma comparação, uma analogia, poderíamos associar a santidade do Filho à santidade, por exemplo, exemplificar a santidade do Filho com a luz, por exemplo, com essa manifestação da luz. E poderíamos colocar também um paralelo da santidade humana com a pureza da água. Então temos aí a santidade divina sendo comparada à luz, somente para efeito de explicação, e a santidade humana com a pureza da água. Sendo que a luz, mesmo penetrando em diversos tipos de ambiente e modificando este ambiente, né, com a sua interferência, um quarto, por exemplo, que não era bem iluminado e tinha umidade, e começa a desenvolver mofo, né, esse tipo de coisa que acontece com ambientes sem luz, ambientes úmidos. E se alguém decide abrir uma grande janela e deixar que a luz entre nesse ambiente, nesse cômodo, a luz vai penetrando nesse ambiente, vai eliminar aquela umidade e com isso eliminar aquele mofo que havia se instalado na parede. E a luz vai interagir com este ambiente sem ser contaminada por ele. A luz tem coisas muito interessantes em relação ao seu comportamento. Ela interage com esses ambientes que estavam contaminados, ela elimina, né, aquece aquele ambiente, ilumina e com isso elimina essa contaminação que havia lá, sem com isso se contaminar com ele. Não, ao você ver esse tipo de acontecimento, você não vê a luz ficar suja, por exemplo, né, só para deixar bem claro. Então a santidade de Deus, ela não é contaminável. Ela pode adentrar numa situação, numa vida, numa família, em determinado lugar,
modificar este lugar por sua influência, a sua influência benéfica, né? Trazer transformação a este lugar sem com isso se contaminar com ele. Quando o homem, por exemplo, ele se rende ao seu Salvador, se rende a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, e a palavra de Cristo agora passa a reger a sua vida, e Cristo diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quando a palavra de Deus entra na vida de um homem e causa transformações profundas nesta vida, é como a luz que irradia em meio às trevas. Inclusive Cristo, falando acerca do seu ministério, e o profeta também mencionando acerca do que seria o ministério de Cristo, fala, por exemplo, acerca da Galileia, Galileia das nações, né? A Galileia habitada por povos gentílicos, por causa das invasões gregas, das 10 cidades, né? Da Decápolis, as 10 cidades de cultura grega, que influenciavam o ambiente e traziam paganismo para dentro de Israel. Você vê o profeta voltar-se para a situação, mencionando essas cidades como a Galiléia dos gentios e região de intensas trevas. Mas ele disse que se manifestará a luz nessas trevas. E a luz que se manifesta nessas trevas é exatamente a presença de Jesus Cristo, adentrando este lugar, estabelecendo o seu, vamos dizer, seu QG, seu quartel-general em Cafarnaum, e realizando diversas obras evangelísticas, de milagres, de intervenção, de exorcismo nesses lugares e levando a luz para lá, brilhando. E Cristo interage com prostitutas, interage com leprosos, interage com publicanos, com pessoas que estavam envolvidas com a administração romana, que eram tidos aí como traidores, né? E Cristo interage com eles, Cristo interage com pessoas pobres, pessoas ricas, com inimigos que estão desafiando ele. E Cristo interage com essas pessoas, modifica a situação, vence os debates, elimina a doença, expulsa os demônios, cura os enfermos, né? Ressuscita mortos e não é afetado por nenhuma dessas situações. Ele permanece com a mesma natureza pura, santa, maravilhosa. Então é como a santidade da luz, que interfere nos ambientes sem com isso se contaminar. Enquanto que a santidade do homem é uma santidade relativa, que pode ser comparada à pureza da água. A água, você pode pegar uma determinada quantidade de água e por meio de filtros, né, de tecnologia que tem de filtragem, eliminar o máximo possível de impurezas e tornar essa água quase que 100% pura, né, somente contendo os elementos que dizem respeito à água e não outros elementos que sejam contaminantes. Todavia, se você permitir que apenas uma gota, por exemplo, você tem uma água que está extremamente purificada, mas uma gota de café cai ali naquela água, pronto, a água já está contaminada, por causa de um pequeno elemento que entrou em contato com ela e está contaminado. Então ela pode chegar a ser muito pura, mas pode facilmente ser contaminada. Assim é a santidade do homem. O homem pode ser santificado, pode se preservar e santificar-se ao máximo. Todavia é muito fácil a sua contaminação. Então o homem, em relação a Cristo, tem essa diferença fundamental. A santidade de Cristo, a santidade do ser impecável, ser que tem em si essa característica da impecabilidade, e a santidade do homem, que pode até num processo de santificação, de preservação, da sua comunhão com Deus, da sua santidade, da sua conduta, da sua moral, da sua ética, chegar a um nível de santificação muito elevado, mas não pleno e facilmente contaminável, tá certo? Então, queríamos já iniciar por essa comparação e adentrando já o tema aqui que nós estamos desenvolvendo, falar, por exemplo, acerca da natureza de Cristo, um pouco mais acerca disso, já começamos a tratar, mas é interessante falarmos mais um pouco acerca da união hipostática. E quando falamos em teologia, existem muitos termos técnicos aí que assustam um pouco, né? O pessoal fala de supralapsarianismo, infralapsarianismo, união hipostática, kenosis. Então são termos que parecem, um bicho de 7 cabeças, mas que na verdade não são tudo isso não. Você vê, por exemplo, a questão da união hipostática, você vê a palavra, só esse fragmento aqui da palavra hipo, né? Se você tem hiper, você tem algo acima, você tem algo superior, maior.
Você tem um hipermercado, por exemplo. Você tem um mercado e você tem um hipermercado, um grande mercado, né? Um mercado muito maior. Agora você tem hipo, então tem alguma coisa que está abaixo, né? E você tem, por exemplo, hipossuficiente, a pessoa que entra com processo, não tem condições de bancar, de pagar as custas, né? E ele entra com uma petição alegando pobreza e essa petição é alegada a hipossuficiência, ou seja, está abaixo da suficiência, não consegue arcar com o ônus, né? Com os valores lá para movimentar o processo. Então então colocado, é onerado o Estado, então, né? Lançado ao Estado essa onerosidade aí para que ele possa ter o seu direito garantido, né? Não seja cerceado o seu direito de pleitear uma causa judicialmente. Então nós temos aí hipo, que está abaixo. E na continuação da palavra, a outra parte dela tem estática, por exemplo, ou estático. Então esse estático já traz a ideia de algo que está parado, né? Algo que está imóvel. Então esse hipo é abaixo e estático é imóvel. Parado abaixo. Parado abaixo de quê? Do que estamos falando? Estamos falando da união hipostática. E essa união hipostática fala da união do Logos divino eterno com o Jesus humano. O Jesus gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. O Jesus gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo passou a existir da sua geração. O corpo físico de Jesus existiu naquele momento. Agora, Jesus Cristo, Verbo divino, a totalidade do Senhor não existe a partir daquele momento. Ele sempre foi. Ele é, como melhor o define, né? Ele mesmo fala acerca de si mesmo, que antes que houvesse Abraão eu sou. Ele fala para os hebreus, fala para os judeus numa ocasião. Só que é apenas uma forma de estabelecer para eles a importância, né? A colocar num nível correto de importância. Eles estavam se fiando muito na questão de ser descendente de Abraão, mas Cristo é anterior a Abraão. Só que não só anterior a Abraão, ele é anterior a todas as coisas, né? E não somente acerca de tudo que foi criado, ele é eterno. Então ele sempre existiu, ele sempre foi. Ele é, né? Mais do que existir, porque o existir tem um início, ele é. Então a partir daquilo que ele é, do seu ser eterno, tudo passou a existir. Teve início quando ele então criou, tá certo? Então ele é o criador de todas as coisas. Então o Logos divino eterno, né? Não tem início e nem fim. Ele, por meio da kenosis, ele deixou a sua glória, não a sua deidade, tá ok? Deixou a sua glória e não a sua deidade. A sua deidade, sua característica de autoridade divina, sempre esteve com ele. Ele não abriu mão daquilo que ele é, certo? Ele apenas deixou a sua glória. Então, é como um rei que tira o seu manto, né? O seu manto é o seu séquito. Então, algo que o caracteriza como diferenciado em relação a todos os demais. Que ao entrar num recinto faz alguém especial, característico, distintivo em relação aos demais. Então o Senhor, por misericórdia a nós, como Paulo dirá isso em Filipenses, que não usurpou ser como Deus, né, não se apegou a isso, mas abriu mão, se despiu da sua glória, tirou o seu séquito, a sua majestade, né, e desceu, veio até nós por meio do processo da kenosis, do esvaziamento. Então o ser divino eterno veio até nós e aí uniu-se ao humano, ao ser gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, gerado bioplasmaticamente, não por meio da conjunção carnal, né, da união ridoplasmática de matéria que une-se com matéria e juntando seus códigos genéticos, né, juntando seu material biológico, produz um outro ser que carrega todas as características hereditárias daqueles seres que foram unidos, né, aqueles seres que se uniram. Então, esse é um processo natural da geração humana, que gera toda essa sociedade a partir de Adão, a partir do primeiro ser, do primeiro casal, né?
Então, a partir do primeiro casal, é a situação em que eles passaram de queda e desobediência, trazendo para dentro de si um elemento mortífero chamado pecado e comunicando esse defeito, digamos assim, defeito genético, tá? Somente para fazer um exemplo, comunicando esse elemento mortífero desse defeito genético a toda a humanidade por meio desse tipo de reprodução riliplasmática, que não foi aquela que esteve submetido à geração de Jesus no ventre de Maria. Foi gerado bioplasmaticamente, foi gerado a partir da essência da vida, e a essência da vida está em Deus. Então, no plano no plano humano, no plano físico, temos a matéria. Agora, quem cede vida e energia à matéria é o sopro divino. Então, o sopro divino anima as coisas. Os anima porque os dá alma, certo? Então, o ser tem alma, tem vida, tem movimento. Então, essa essência da vida que está em Deus é cedida, então. E aí, a partir desse bios, tá certo? Dessa vida que como foi soprado no primeiro ser criado por Deus, Adão, do pó da terra. Enquanto Deus não soprou em suas narinas, não havia vida ali, havia apenas matéria. Uma vez que a matéria foi formada e a vida foi soprada, né, insuflada no seu nariz, então o ânima esteve presente ali naquele ser e passou a ser um ser animado, não um ser inanimado. Passou a ser um ser animado, né, e comunicar este ânima às suas descendências. Agora veja, Jesus recebeu o corpo de Jesus gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, animado pelo próprio Espírito Santo de Deus no ventre de Maria, né, gerado a partir dessa intervenção divina e unido hipostaticamente ao Verbo divino que se ligou a ele e concluiu um ser apenas. Não existe uma bipolaridade em Jesus Cristo. Não existe uma bipolaridade. É apenas um ser. Tanto que quando ele ressuscita, ele leva consigo este corpo com todas as suas características, transformando. É que o corpo não foi excluído, o corpo não foi lançado, não foi jogado, não foi abandonado. O corpo foi ressuscitado e transformado. Esse corpo que o Senhor Jesus Cristo recebeu, ele está com ele. Está com ele. O Verbo divino eterno está ligado ao Jesus humano. Agora, na continuidade da eternidade. E foi transformado e foi glorificado. E aquilo que ele é na atualidade, nós seremos. Né? Não na sua totalidade como Senhor, mas semelhantes a ele. Como o homem foi criado na semelhança de Deus, nós seremos na semelhança do Filho de Deus, na semelhança do ser glorificado que é o Senhor Jesus Cristo na atualidade. Quando ele se manifestou aos apóstolos após a sua ressurreição. Então, como ele é, nós seremos também. É o primogênito dos que dormem, né? É o primeiro exemplo daquilo que acontecerá aos demais que estão ligados a ele pela salvação, que creem neles e que têm ele como seu Senhor e Salvador. Então temos a união hipostática, a união do divino com o humano no ventre de Maria, tá certo? Por obra do Espírito Santo. Então João nos declara, por exemplo, essa verdade no seu Evangelho, capítulo 1, versículos 1 ao 4, ele fala acerca do Logos divino eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, o bios. Nele estava o bios, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a luz é o que anima, que traz vida, né? Então, este bios é propriedade divina cedida. Então, o Deus Todo-Poderoso cede a criação, o bios cede a vida, cede o movimento. Inclusive, se o salmista declara que se tu retens a sua respiração, eles morrem, eles desfalecem. É Deus que cede a vida, o movimento a todo o universo. E aí vemos a característica do Jesus, a característica humana, né, o Jesus humano gerado no ventre de Maria,
pelo Espírito Santo, que podemos também chamar o Jesus histórico, que passa a entrar na história da humanidade. Então temos um aspecto histórico humano, né, totalmente humano, e temos o ser divino que é eterno, que é acima da história, que não pode ser enquadrado na questão histórica, porque a antecede e também terá continuidade após o seu fim. Então a história é tempo, é começo, meio e fim. É uma situação humana, uma situação física, do tempo e do espaço. Essa questão histórica. E a questão divina está acima da histórica, porque a antecede e a sucederá. Então, a questão da entrada de Jesus no plano histórico é o Jesus humano. O Jesus que podemos dizer o filho de Maria, porque foi gerado em seu ventre. Ela cuidou, ela o pariu, depois o amamentou, depois cuidou dele durante um bom tempo, e ele se responsabilizou por ela, até quando estava pendurado na cruz do Calvário. Ele olhou para o seu discípulo amado, né, para João, e disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, passando Maria, colocando sob a responsabilidade seu discípulo amado, naquele momento tão difícil, em que estava pendurado na cruz e renderia o seu espírito. Então vemos o relacionamento de Jesus com Maria, o respeito, né? A união que havia, é o Jesus histórico. O Jesus histórico foi gerado em seu ventre. E João, também João, é interessante que nós pegamos aqui João dando a declaração acerca do verbo divino, do Logos divino eterno, do verbo, né? O verbo encarnado. E vemos o próprio João afirmando também a natureza do Jesus histórico, Jesus humano, e dizendo que é impossível negar. Tem que se afirmar a sua divindade, mas tem que se afirmar também a sua humanidade. E não afirmar a sua humanidade é uma falha grave, né? É uma característica herética, né? Que coloca-nos fora do plano da graça, coloca-nos fora do plano da fé no Cristo verdadeiro. Negar o Jesus histórico é negar Jesus, é não estar em comunhão com Ele. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa, veja, o Espírito de Deus em maiúsculo, todo o espírito em minúsculo, que é o espírito humano, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Quem recebe essa revelação da parte de Deus não tem dificuldade de confessar que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus de fato foi um ser humano real, verdadeiro. E isso ele fala como polêmica, que ele está uma apologia da teologia bíblica, uma apologia da doutrina bíblica contra a heresia do gnosticismo, que está negando veementemente a possibilidade de Deus vir em carne e não se contaminar. Então o gnosticismo nos lega até hoje esse problema, dessa concepção equivocada em relação a Jesus. Essa concepção equivocada em relação à matéria, que a matéria é inerentemente má, que a matéria é coeterna em relação a Deus, que os dois existem desde sempre, sempre existiram, a matéria sempre foi mais, sempre será, e Deus é um ser somente espiritual, transcendente, e que nós não temos acesso a ele, que não se comunica conosco. Então vemos aí esse tipo de conceito sendo afirmado por essas linhas gnósticas da antiguidade, que começavam a entrar na igreja, tentar influenciar, trazer para dentro do arraial da igreja essa confusão, e João os refuta de uma forma veemente. Então, características de quem é filho de Deus, de quem tem o Espírito de Deus, confessa que Jesus Cristo veio em carne. Esse é de Deus, né? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Ele diz categoricamente aqui. Mas este é o espírito do anticristo, está contra a afirmação de Cristo, está contra a revelação do Senhor Jesus Cristo, plenamente divino e plenamente humano, e unido numa pessoa só, unido num único ser, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo, é um colaborador. Que você tem sempre que ter em mente que haverá o anticristo, mas já existem os anticristos. Então existem anticristos que estão trabalhando, sendo usados pelo espírito maligno para construir todo um conceito equivocado em relação a Jesus, em relação a Deus, em relação à revelação da Sagrada Escritura. Esses anticristos estão trabalhando em diversas áreas, trabalham na religião, na política, na filosofia, nas ciências, cada um dando sua contribuição para destruir a verdade da Sagrada Escritura.
cada um que destrói a verdade da Sagrada Escritura, dentro da teologia inclusive, né, mundo da teologia liberal, anti-sobrenatural, que alega que tudo que é manifestação sobrenatural é mito, é mitologia, e propõe uma desmitologização da Escritura, são anticristos colaborando com essa grande obra, destruindo diversos aspectos da verdade divina, fazendo com que o homem se afaste da verdade em Cristo Jesus. Então João não poupa palavras em dizer, são anticristos, não pertencem, não estão no nosso meio, estão no nosso meio, mas não pertencem a Cristo, não são dos nossos. Então João deixa isso muito claro. No Evangelho ele revela o verbo divino, e na primeira carta dele ele fala acerca do Jesus histórico e da fundamental importância da sua afirmação. Uma vez que não se consegue afirmar o Jesus histórico, essa pessoa não tem comunhão com Deus. Então vemos aí o que é a união hipostática, o seu valor, a sua importância dentro da teologia, da revelação bíblica, dentro do contexto da fé, daqueles que servem a Cristo, aqueles que servem a Deus, aqueles que são igreja de Cristo. E aí, dando continuidade, vemos aqui uma definição acerca de união hipostática, essa doutrina que, exposta no Concílio de Calcedônia, em 451 da era cristã, realça a perfeita e harmônica, deve ser, né? Perfeita e harmônica união entre as naturezas humana e divina de Cristo. Perfeita e harmônica. Acentua esse ensinamento ser Jesus, de fato, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aí tem um dicionário teológico da CPAD. Provavelmente é o do Cláudio Honor, esse dicionário aqui. Então temos aí uma definição de união hipostática, a perfeita união. Não é 50% homem e 50% Deus. Ele não perdeu características de humanidade e não perdeu características de divindade. Ele é 100% homem, inclusive, ele é a medida suprema da varonilidade, tá certo? Perfeito varão. Aquilo que Paulo diz a nós, que nós estamos em busca disso. Nós estamos em busca da perfeita varonilidade. Nós não temos a perfeita varonilidade porque nós temos o defeito do pecado. O defeito do pecado nos deforma. Nós somos seres deformados e incompletos. Tá certo? E aí temos aí, não precisa nem citar, porque você olha em volta, você vê a quantidade de defeitos. Você coloca um espelho diante de você e olha e veja a quantidade de defeitos. Veja a quantidade de problemas, de frustrações, a quantidade de insuficiência. E aí nós, olhando para essa situação, vemos que estamos em busca da perfeita varonilidade. Ou seja, alcançar a perfeição da criação divina, na qual estávamos e perdemos e fomos rebaixados, por causa da inserção do elemento mortífero do pecado. Então, uma vez que o pecado é eliminado e nós fomos glorificados e estivermos perante Deus em perfeição, teremos então a perfeita varonilidade, estaremos de acordo com o plano perfeito de Deus, aquilo que Deus fez para nós e que foi destruído no Éden, mas que foi restituído em Cristo. Então Cristo é o segundo Adão, no sentido de que no primeiro todos caíram, no segundo todos serão aqueles que crerem restituídos. Serão restituídos a esta característica perfeita em Deus, tá certo? Aquilo que Deus de fato nos legou. Foi destruído, mas foi reconstruído em Cristo, o varão perfeito. Então ele é 100% homem, de acordo com o plano perfeito de Deus. Nosso referencial, nosso paradigma. Nosso paradigma é Cristo, estamos em busca dele. Estamos crescendo em demanda dessa perfeita, esse perfeito paradigma, esse perfeito exemplo que é Cristo Jesus. E ele é 100% Deus, ele não perdeu a sua deidade, ele não perdeu sua autoridade, tanto que ele fez questão em muitos momentos de deixar isso muito claro. Mesmo causando escândalo com as autoridades religiosas da época, ele perdoou pecados, e só Deus poderia perdoar pecados. E ele perdoa pecados porque ele é Deus. Ele ressuscitou mortos, ressuscitou um morto de 4 dias, sendo que na crença judaica, até o terceiro dia havia a possibilidade da ressurreição, da pessoa voltar à vida. E Jesus disse, então eu chegarei no quarto. E no quarto dia, Jesus chama Lázaro, vem para fora. Eu até acho interessante muitos pregadores que colocam que ele não disse morto vem para fora, porque diante da autoridade da palavra de Cristo haveria uma ressurreição em massa. E eu concordo com isso, de fato. Jesus disse Lázaro, é específico, qual dos mortos eu estou chamando? Lázaro vem para fora. E Lázaro
Então, deu um jeito lá, se virou e veio. Uma vez ressurreto, com as ataduras e tudo, ele veio para fora. Então veja, características da divindade. Jesus aceita, recebe adoração, por exemplo, que se ele não fosse Deus, se ele fosse apenas um líder, veja o que a teologia liberal tem tentado colocar na cabeça das pessoas. Ele foi um homem bom, ele foi um grande líder, ele foi um revolucionário, tentando até achar um pretexto para teorias de revolução marxista e tantas outras mais. E colocam Jesus como um personagem revolucionário apenas, um grande líder. Isso tudo é muito pouco em relação a Jesus, isso tudo é muito pouco, porque se ele fosse somente um revolucionário, receber adoração seria uma blasfêmia. Então, se Jesus fosse apenas um revolucionário, ele seria também um blasfemo, ele seria também um alucinado. Agora, por que Jesus não é um alucinado? Por que Jesus não é um blasfemo? Porque ele é Deus. E se ele é Deus, ele pode receber adoração. E nós devemos adorá-lo porque ele é Deus. Porque ele é Deus, ele pode curar. Porque ele é Deus, ele pode perdoar. E ele diz para os fariseus: o que é mais fácil para mim? Dizer levante e anda, ou dizer perdoa-te são os teus pecados? E coloca num patamar de igualdade. Para ele não há dificuldade entre a cura, a restituição à saúde, uma vez que ele é o Criador, e também não há dificuldade entre a absolvição total dos pecados, porque ele é Deus. Porque ele é o Cordeiro vicário, substitutivo. Ele vai assumir o pecado de todos estes em si mesmo. Em si mesmo ele vai assumir, vai pagar a dívida. Ele disse isso na sinagoga de Nazaré, quando ele iniciou seu ministério. Ele disse que é chegado o tempo do jubileu, é chegado o tempo do perdão das dívidas, é chegado o tempo da libertação dos cativos. Esse é o texto messiânico. Ele fez questão de ler isso na abertura do seu ministério, porque ele estava deixando muito claro que ele é o Messias. É o Messias prometido, é o Messias enviado, é o Messias presente. Aquilo que ele disse para a mulher samaritana no poço de Jacó. E a mulher perguntou acerca do Messias, que eles esperam o Messias. E Jesus Cristo disse: Eis aqui, sou eu que falo contigo. É aquele que fala contigo. É esse o Messias. Então veja, Jesus Cristo não tinha nenhuma dúvida em relação a isso. E ele não negava, ele não escondia essa realidade. Em alguns momentos ele teve que evitar a multidão, evitar determinados lugares, porque ele tinha uma missão a cumprir. Ele é o Messias e ele é Deus, mas ele era homem. Por isso que ele declarou em determinado momento: o Pai é maior que eu. Por que ele declarou: o Pai é maior que eu? Conforme a gente já viu um pouco acerca disso e verá mais para frente, ele havia passado pelo processo chamado kenosis. Então a kenosis, que é o esvaziamento, foi o processo no qual ele deixou a sua glória. E ele entrou num corpo humano, no qual estava. Um corpo limitado, que se cansava, que precisava ser alimentado, que precisava de repouso, né? Então Cristo estava numa natureza humana. E estando numa natureza humana, de fato, era menor que o Pai. E ele estava nessa natureza humana porque deliberadamente se esvaziou a si mesmo. Esvaziou a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Foi isso que Jesus fez por nós. Pagou o preço por nós. Então, nessa condição, Jesus Cristo disse acertadamente: o Pai é maior que eu. Nesta condição, ele disse acertadamente: ninguém sabe o dia da volta do Senhor, o dia, que acontecerão essas coisas que ele veio profetizado, acerca da sua volta, acerca do fim dos tempos. Ninguém sabe, nem os homens, nem os anjos, mas somente o Pai. E falou acertadamente. Por quê? Por causa da condição a qual ele havia se imposto. Ele estava como servo. Como servo, ele tomou uma bacia, uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Como servo. Porque ele estava mostrando aos discípulos qual seria o papel da igreja. Qual seria o papel dos apóstolos. Qual seria o papel daqueles que serviriam a ele nessa grande obra de evangelismo, de propagação da verdade. Servos. Então, o maior entre eles, o Senhor, lhe serviu. Foi o servo. Da mesma forma como hoje o Senhor nos constitui para sermos servos, servos dele. Como é que servimos a ele? Nós o adoramos, nós o louvamos, nós pregamos a sua palavra, nós ajudamos uns aos outros, nós cooperamos na obra do Senhor, nós propagamos o evangelho,
Nós vivemos de acordo com a lei do Espírito e assim nós servimos. Quem quiser ser o maior entre vós, seja o servo. Então esse é o exemplo que ele estava nos comunicando. Então o verbo divino, o ser, o Logos divino eterno, unido hipostaticamente ao Jesus humano, estava ali como Deus e homem e estava para servir. E isso é extraordinário porque isso é o nosso grande referencial. Então temos aí essa questão da união hipostática. Temos então, falando ainda sobre a impecabilidade, essa frase aqui que é muito importante. Jesus viveu como um homem. Então é interessante porque nós olhamos para o Senhor Jesus, quando ele é convidado para um casamento, por exemplo, as bodas em Caná da Galileia, né, que tem até líderes religiosos aí meio malucos, estão dizendo que este milagre aí não teve nenhuma serventia, né, não valeu de nada. Na verdade são líderes que estão perdendo o juízo, né? Nós temos aí situações que Jesus foi convidado a casamento, foi convidado para almoçar na casa de alguém, ocasiões em que Jesus estava em casa e chegaram até ele, ocasiões em que Jesus foi à sinagoga e pregou. Em todos esses deslocamentos, em todas essas situações, nós vemos que Jesus não era identificado por alguma coisa que o diferenciasse corporalmente, fisicamente em relação aos demais. Jesus era tratado, inclusive os fariseus, quando ouviram a sabedoria, disseram: mas ele não é filho, né, de José? Os seus irmãos e as suas irmãs não estão entre nós? Ou seja, Jesus era visto como alguém natural, como alguém comum. Nesse sentido, Jesus era um homem. Era um homem. Jesus viveu como um homem, mas não como os homens. Como é que os homens têm vivido? Os homens têm vivido numa vida degradada, submetida ao pecado. Então o pecado latente, que é trazido já desde a geração, manifesta-se num pecado evidente a partir do momento que o homem passa a discernir entre a direita e a esquerda. As suas ações passam a ser influenciadas pelo pecado que está nele. Por isso temos que tomar muito cuidado também, mesmo que nos declaremos, entendemos que a doutrina arminiana entende melhor a questão da soteriologia, né? Trataremos melhor acerca disso no futuro, mas temos que dar ouvidos também a essa concepção calvinista que nos alerta acerca da inviabilidade do exercício do livre-arbítrio. É importante também nos atentarmos a isso, e na verdade, se consultarmos as obras de Armínio, Armínio também se preocupava com isso. Não entender que o homem tem um livre-arbítrio no sentido de poder tomar decisões livres, porque ele não tem. A decisão do homem é prioritariamente influenciada para o mal por causa do pecado. Então o homem não salva a si mesmo. E Armínio não diz que o homem salva a si mesmo. É necessário a ação da graça para o homem tomar uma boa decisão. E aí nós vemos Jesus declarar isso, por exemplo, quando fala acerca do Espírito. Para não resistir ao Espírito, por exemplo. Quando ele fala que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito não intervir, o homem não chegará a essa conclusão sozinho. Então o livre-arbítrio do homem existe? Sim, existe, mas não é meio de salvação. O meio de salvação é somente através de Cristo. Então Jesus é aquele que oferta a plena salvação, aquela que ele comprou na cruz do Calvário, com sacrifício vicário. E nós temos acesso a isso pelo convencimento do Espírito Santo, que vem até nós. Agora, o que nós devemos fazer? Não resistir. O Espírito Santo dialogará conosco num nível espiritual. Se você resistir, você não será salvo. Se você resistir, você não será alcançado. Então, cabe àquele que está se afogando. Alguém lhe joga uma boia. O que você deve fazer? Agarrar-se à boia. Você se salvou? Não. Quem te salvou foi quem te jogou a boia. Mas você deve agarrar-se a ela. Se você, ao a pessoa jogar a boia para te tirar da situação de afogamento, você rejeita, você diz: não, não quero. Então você irá se afogar, porque a salvação lhe foi ofertada e você a rejeitou. Então o livre-arbítrio do homem não é auto-salvar-se. O livre-arbítrio do homem é não rejeitar a salvação. É nessa questão que tratamos aí de livre-arbítrio. Então estamos falando disso porque estamos falando, por exemplo, acerca da condição dos homens. A condição dos homens é a condição de pecador. Jesus era um homem, mas não um pecador. E aí temos toda essa questão que desenvolvemos acerca da geração de Cristo. Ele é 100% humano e 100% divino, mas sem pecado. E aí na continuidade vemos aí algumas linhas
de controvérsia acerca do tema. Alguns que afirmam a plena humanidade de Cristo, mas por outro lado afirmam também o pecado. Dizem, de fato, Jesus era humano, só que Jesus era pecador, porque ser humano é ser pecador. E aí é onde entra esse conceito equivocado. Tivemos muitos grupos que se afiliaram ao cristianismo. Temos, por exemplo, um grupo chamado Ebionistas, do início do cristianismo, e salvo engano, desculpa aqui se eu me enganar em relação à definição, mas pelo que me recordo, era associado a muitos fariseus que passaram a interagir com o cristianismo, e principalmente depois da destruição do templo, aquele caos, né, aquele vazio de autoridade, aquele caos que ficou. Então muitos se aliaram de fato ao cristianismo, muitos continuaram a perseguição, mas alguns se aliaram e entenderam ser Jesus o Messias, mas não entendiam ser Jesus Deus. Então Jesus era o Messias. Em que sentido? No sentido que eles entendiam ser o Messias. Então Jesus era o Messias no sentido de ser um líder. Muitos têm hoje Jesus como líder. Jesus é um líder, Jesus é uma pessoa boa, Jesus é uma pessoa com um referencial moral, um referencial ético, né? um referencial revolucionário, mas não Deus. E aí, quando entra-se por esse lado, essa concepção do Jesus humano, mas não divino, entra-se também para essa questão do Jesus pecador. E o Jesus pecador é um Jesus com instintos distorcidos. E aí, a partir dessa ideia do Jesus humano e pecador, constrói-se, por exemplo, a ideia de que Jesus se relacionou sexualmente. E aí, claro, já temos que deixar muito claro. Então, quer dizer, relacionar sexualmente é necessariamente ter pecado? Não. O sexo foi criado dentro do ambiente, dentro do projeto perfeito de Deus, de um relacionamento físico natural, de reprodução. Então, Adão e Eva já tinham seus órgãos sexuais e tinham esta bênção de Deus para o seu relacionamento sexual normal, né? O matrimônio deles exercido de uma forma plena. Agora, quando falamos, por exemplo, essa concepção de que Jesus se relacionou sexualmente com Maria Madalena, a questão de Dan Brown, a questão essa descendência, essa pretensa descendência de Cristo, que ele alega que é ocultada, né? Então temos aí uma questão, por exemplo, de uma pessoa que entra por esse viés do Jesus humano, mas com pecado. E por que eu digo isso? Porque eles não conseguem chegar até a concepção da união hipostática, do plenamente humano e plenamente divino. Se Jesus fosse só um homem, fosse só um ser humano, mas não Deus, seria tranquilo, normal, entendemos que Jesus se relacionasse e constituísse família, porque ele é um ser humano, e isso é normal ao ser humano. Agora, quando avançamos na questão, entendemos a união hipostática e vemos que naquele 100% homem havia também um 100% divino, o olhar de Jesus para Maria Madalena era o olhar de um pai para uma filha. Claro que até isso tem que ser explicado hoje também, né? Porque com essa proliferação do paganismo no nosso meio, e essa pretensa cultura que está se espalhando por aí, uma cultura da pedofilia, uma cultura aí que favorece movimentos muito estranhos, tem-se hoje a destruição da figura paterna. Então, na figura paterna normal, na figura paterna na concepção antiga, né, vamos colocar dessa forma, não é a melhor, mas colocar dessa forma, numa concepção bíblica, por exemplo, acerca da paternidade, nós temos o pai como o provedor, o protetor, aquele que ama, aquele que passa conceitos morais, ensinamento, proteção. Então o pai, no seu olhar para a sua filha, é um olhar de amor, de proteção, de zelo, de ensino, de perspectiva de futuro. Então quando Jesus olhava para Maria Madalena, quando Jesus olhava para outras mulheres, quando Jesus olhava inclusive para aquela que foi sua mãe na carne, mas que conforme Deus era a sua criação, a sua criatura, a sua filha. Então Maria, conforme a carne, era a mãe do Jesus humano. Mas Maria, diante do Jesus, o Logos divino, 100% Deus que estava ali, ela era a sua filha. Ele foi o seu criador. Ele é antecessor, é anterior a ela. Então vemos aí como é impressionante, né, essa realidade. O 100% divino que estava ali naquele 100% humano olhava para estas
a figura feminina, e via suas filhas. As suas filhas. Via o ser que ele criou e que ele está agora aperfeiçoando, que ele está agora legando uma grande herança espiritual. E por isso que insere elas no contexto. Algo que nenhum outro líder teve a coragem de fazer, teve a competência de fazer. E Jesus está fazendo. Mesmo tendo que enfrentar todo o escândalo da época. Mas Jesus não se preocupa com isso. E insere as mulheres também no contexto do seu evangelismo, da sua obra, da sua missão. As mulheres estavam próximas de Jesus. Jesus não as coíbe, Jesus não as expulsa, Jesus não as repreende, Jesus permite o seu acesso. Jesus inclusive quer que elas estejam ali e ouçam a pregação. Quando temos a situação de Marta e Maria. Marta querendo preparar banquete, Maria querendo ouvir a pregação de Cristo. E Jesus prioriza Maria. Fala, Marta, Marta, está muito atarefada, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Jesus olha para Maria e olha para Pedro e não vê seres um superior ao outro, um mais importante que o outro. Jesus vê filhos. Por quê? Porque ele é humano, sim, mas é divino. E o divino também está ali. Então, se fosse somente humano, não haveria. Seria natural, seria normal. Mas ali é o 100% divino. Então, 100% humano é um cordeiro vicário. É alguém que será sacrificado. Não é, o objetivo não é gerar família, o objetivo não é continuidade genealógica. Não. O objetivo é um cordeiro. Cordeiro que será morto pelos nossos pecados. Cordeiro sem mancha, puro, santo, que será entregue por nossos pecados. Né? E o 100% divino é o Deus que está ali hipostaticamente unido àquele corpo e que ressuscitará, renderá a sua vida na cruz do Calvário, porque ele disse: a minha vida ninguém a toma de mim, eu a dou e eu a tomo de volta. Isso é fala divina. Nenhum ser humano tem esta fala, tem essa capacidade, esse poder, essa autoridade, mas o 100% divino unido ao 100% humano tem. Ele tem uma vida humana, mas ele é que entregará essa vida e ele tomará ela de volta, porque ele é Deus. Então, entender isso, se não entender, se não compreender essa realidade, vai cair nesse equívoco, sem dúvida. Tanto nesse como nesse outro que a gente acaba de colocar aí agora. Sem pecado e sem humanidade. Esse é o conceito gnóstico. Esse é o conceito gnóstico. O conceito gnóstico é bipolar, não, é dicotômico. É dicotômico, é dicotomia. Essa separação, né? Coloca o bem e o mal. Aí você fala, não, tá tudo misturado. Não é por aí. Mas o mal é uma ausência de bem. O mal não é um ser tão poderoso quanto o bem. Não existe uma guerra equânime entre bem e mal. Existe sim um período, um tempo que o bem, que é Deus, determinou para si mesmo, estipulou para a eliminação do mal. Ele não eliminou o mal porque ele não possa, mas porque não é o tempo dele. Então, o tempo dele, de acordo com a sua autoridade, de acordo com a sua vontade perfeita, existe o tempo para a eliminação do mal. E para juízo, o tempo de juízo virá, é escatológico. Será estabelecido por Deus. É um tempo futuro. Então, quando Deus estabeleceu o juízo, ele estabelecerá, ele colocará as coisas no seu devido lugar e eliminará o mal. Agora, não existe uma guerra equânime e equilibrada entre seres que estão disputando poder. E essa ideia dicotômica é gnóstica. O gnosticismo entende a matéria inerentemente má, é tão eterna quanto Deus. Deus é um ser espiritual, bom, mas é transcendente, está longe de nós. E aí Deus se manifesta para nós através de um ser espiritual, né, uma emanação divina chamada Jesus. Né? Então Cristo divino, ele não é um ser humano de fato, porque se fosse, estaria misturado com a matéria, então estaria em pecado, porque a matéria é inerentemente má. Matéria inerentemente má, criada pelo demiurgo, né, um deus mau, que está aprisionando seres espirituais na cadeia chamada matéria, que precisam dela se libertar para ascender a um nível maior, né, até o ser divino perfeito. Então, a partir desses conceitos, diversas heresias nasceram daí. Dessa dicotomia nasceram diversas heresias. Então, a heresia de não entender que Jesus Cristo veio em carne, que João refuta ela duramente, né, faz uma apologia aí
do conceito bíblico de que Jesus encarnou. Nessa heresia, por exemplo, de que o Antigo Testamento é a revelação do demiurgo, de um Deus mau, um Deus sanguinário, não tem nada a ver com Jesus do Novo Testamento, que é a emanação de um ser divino superior que manda Jesus, e aí Jesus vem com aparência humana, mas não com humanidade de fato. Então Jesus parecia um ser humano, ele parecia que morreu na cruz, mas na verdade não morreu, ele apenas encenou. Então isso é um conceito gnóstico acerca de Jesus, um conceito gnóstico acerca da Bíblia. E por causa desse tipo de conceito, nasceu, por exemplo, eu acho que não foi Marcion, mas foi... Não me lembro agora, talvez tenha sido Marcion, não me lembro agora direito o nome daquele que propôs que o Antigo Testamento deveria ser totalmente rejeitado e deveria sim aceitar apenas Lucas e Paulo do Novo Testamento. Então a Bíblia dele continha apenas Lucas e Paulo, com alguns cortes até, tirando algumas menções que foram feitas aos judeus. Então ele propõe esse tipo de retaliação à Sagrada Escritura. Por quê? Por causa de conceituação equivocada. Essa questão gnóstica que havia adentrado, concebendo que Jesus veio até nós, mas veio sem humanidade. Ele veio sem pecado e sem humanidade. Tá certo? E isso continua, na verdade, até hoje, influenciando pessoas que têm conceitos equivocados em relação à revelação divina, que não tem entendido de uma forma plena acerca da união hipostática. Então precisamos chegar até esse conceito aqui, precisamos chegar até esse conceito plenamente humano e sem pecado, que é exatamente o que tem explicado. Plenamente humano, foi gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Maria, conforme aquela geração original que Deus produziu no Éden. Deus produziu um ser perfeito no Éden, um ser volitivo, que tinha poder de decisão, autonomia. Por causa dessa autonomia, escolheu mal. E também não sabemos por quanto tempo ele foi obediente, Muitas vezes as pessoas esquecem de mencionar isso, que ele foi obediente a Deus durante muito tempo. Adão e Eva foram obedientes a Deus, só que em determinado momento se deixaram levar, se deixaram seduzir, e dessa sedução veio a decisão, péssima decisão, de atentar contra Deus, desobedecê-lo flagrantemente, e as consequências são as que estão aí até hoje. O pecado que nos atormenta até hoje. Mas temos aí Jesus como o segundo Adão. Por que o segundo Adão? Porque conforme aquele foi gerado perfeito, esse aqui foi gerado perfeito no ventre de Maria pela intervenção divina. E o verbo divino, o Logos divino eterno, o verbo de Deus, se uniu a este ser perfeito. E desta união resultou um ser, um ser único, pleno, plenamente unido, unindo 100% humano ao 100% divino. Então, humano e sábio. Tentado por Satanás. Quando entramos por essa questão da tentação, a grande questão é, a partir dessa deficiência de entendimento da questão da união hipostática, surge também a questão da confusão em torno da tentação. E aí temos um pequeno texto aqui que diz: conforme Mateus 4:13 e 8:28, entendemos que Satanás sabia bem quem era Jesus e concebia bem sua missão. Não plenamente, porque ele não é onisciente, mas ele tinha uma boa ideia acerca disso, pelo menos é o que podemos entender. Portanto, ele usou toda a sua força e todos os seus recursos para fazê-lo pecar, a fim de arruiná-lo e frustrar a sua missão. Penso que nenhum ser humano por si só resistiria às provas que Jesus passou sem pecar. E o que nos impressiona é que em nenhum dos evangelhos há indício de que ele fez qualquer força para resistir às tentações que lhe sobrevieram. O que isso nos diz, senão que o germe do pecado não habitava no seu terreno moral? Em nenhum texto do Novo Testamento lemos que Jesus renunciou ao pecado, inclusive no batismo, que o batismo é para a remissão de pecados. É um marco, uma representação, um simbolismo da morte para o mundo e ressurreição para Deus. Então, o batismo para a remissão de pecados. E quando Jesus vai se batizar, João acertadamente diz a ele: eu que quero ser batizado por ti. Só que Jesus devolve: não,
deixa assim para que se cumpra toda a justiça. Ele não diz assim, ó, não, na verdade eu preciso, porque eu cometi umas falhas aí, de onde existe. Não, Senhor. Ele diz, não, deixa assim para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, não havia pecado a se arrepender. Não havia algo a se pedir perdão. Jesus nunca pediu perdão, porque Jesus nunca falhou. Então temos aí a questão de cumprimento de toda a justiça. Então temos uma questão de plano divino, né? Então aquilo que será cobrado futuramente da igreja é feito referencialmente primeiro pelo seu líder, pelo seu cabeça, Jesus. Jesus foi e se batizou para que se cumpra toda a justiça. E aí ele vai estabelecer essas ordenanças, a ordenança do batismo, a ordenança da ceia, né, em memória de mim. Jesus estabelece como fundamentos da igreja, né? A questão do batismo e a questão da ceia. E temos a questão de Jesus não ter essa carência de perdão de pecados, porque ele não cometeu pecado. E aí, quando se fala acerca de Jesus não ter cometido pecado, surge um problema. Então, como ele foi tentado? Principalmente porque vemos que Jesus não tinha nenhum indício de erro, ele era a luz do mundo, de fato, ele veio trazer a luz, e ele é santo e justo. E até desenvolveu-se na época da patrística uma espécie de teologia que dizia que tudo que foi perdoado, que foi regenerado, é aquilo que foi assumido. E nada do que não foi assumido não foi regenerado. E aí eu me lembro das palavras aí do... Não me recordo se foi Paulo Romero ou se foi Augusto Nicodemos agora. Que fala que no trabalho da apologética, muitas das vezes se exagera algum ponto. Por quê? Porque se está numa batalha. A apologética é uma batalha. Então, ao se batalhar contra o inimigo, você quer eliminá-lo. Você quer proteger a veracidade da doutrina bíblica para que não sofra ataques da heresia. Então, você acaba exagerando algum ponto a fim de reforçá-lo, assim, de afirmá-lo de uma forma mais categórica. E aí ele deu um exemplo dizendo, pense no seu rosto, né? Imagine que o seu nariz vai crescer. E o seu nariz começa a crescer, crescer, crescer e aumenta, dobra de tamanho, triplica. Aí você pensa, o seu rosto não vai ser mais harmônico como era. Mesmo que não fosse tão bonito, mas você entendia que era harmônico, porque você se acostumou com a face daquela forma, os olhos, a boca, o nariz e tal. Se você aumenta um órgão 3, 4 vezes mais, logicamente ele ficará desarmônico em relação aos demais, em relação à constituição do rosto. E ele fala, às vezes a apologética acaba fazendo isso, pega alguma doutrina e exagera, né, para poder afirmar algum ponto que era de fato importante, era verdadeiro. A apologética não inventa, nem modifica, né, nem cria alguma doutrina do nada. A apologética, ela afirma alguma coisa com veemência. E às vezes nessa afirmação surge algum exagero. Um dos exageros é essa questão de que tudo que foi regenerado foi tudo que foi, perdão, a palavra que eu usei, tudo que foi regenerado é o que foi assumido, vamos colocar assim. Então nada do que não foi assumido não foi regenerado. E aí quando usa esse tipo de palavra, pode surgir um equívoco no sentido de pensar que Jesus foi contaminado com o pecado. Jesus foi contaminado com o pecado. Por quê? Porque ele teve que se tornar plenamente o que nós somos. Porque ele teve que se tornar plenamente o que nós somos. Então, se tornando plenamente o que nós somos, se tornou pecador. E acabou tendendo para esse equívoco. Acabou tendendo para esse equívoco. Então, quando se passa a se analisar de uma forma mais tranquila essa questão, você vê que essa ideia, mesmo que foi eficiente quando foi empregada, ela está equivocada. Ela sofreu algum equívoco, algum exagero. Então, como assim assumir? Assumir em que sentido? E aí, quando Jesus, ele de fato paga pela nossa dívida, pela nossa culpa, nós temos que entender um pouco do referencial que temos no Antigo Testamento acerca de sacrifício. Por exemplo, o que é uma expiação? O que é uma redenção? Né? Nós entendemos, por exemplo, no culto levítico, que estamos estudando acerca disso agora. Você tem o tabernáculo, você tem um lugar santo, você tem um lugar santo dos santos. Você tem a arca propiciatória em cima da arca. Você tem o sangue
do animal que foi levado, né? Foi morto substitutivamente. E aí esse animal teria que ser primeiro um animal pelo próprio sacerdote, que era um pecador, depois frequentemente sacrifício de animais pelo povo que frequentemente pecava. Então temos sangue colhido, sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, asperge o sangue. Então temos a expiação. Ele asperge o sangue no propiciatório. O que é o propiciatório? Senão um lugar onde Deus torna propício. Então sangue expiado no propiciatório. Ao Deus olhar para o povo a partir do propiciatório, vê o sangue do animal vicário, o sangue do animal substitutivo. Então, dentro dessa lógica, nós vamos entender o que Jesus estava fazendo aqui. Jesus agora substituiu o cordeiro, o animal, né, o bezerro. Não serão mais animais, será ele mesmo. Jesus substituiu o sacerdócio, não baseado no sacerdócio arônico, mas no de Melquisedeque, que não tem princípio nem fim de dias. E o sacerdócio de Cristo é perfeito, como dizem Hebreus, o autor dos Hebreus deixa isso muito claro, uma vez que o sacerdócio tinha que sacrificar por si mesmo. Jesus não precisa. Jesus é imaculado, é perfeito. Então Jesus é o cordeiro vicário substitutivo que não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, que exerce um sacerdócio eterno, que vai expiar o nosso pecado pelo seu sangue e que vai tornar Deus propício a nós. Ele paga a nossa dívida a Deus. A Deus. Então vemos, dentro dessa lógica, a realidade de Cristo Jesus, ela inclui essas características que temos em tela aí. Nenhum indício de erro, ele é um cordeiro imaculado, ele é a luz dos homens, como João disse no seu evangelho, no início, né, ele veio iluminar, e ele é santo e justo. Essa questão de assumir não está relacionada a assumir o pecado para poder entender. Não, eu vou assumir para poder compreender qual é a sua necessidade. Ele é plenamente entendido em relação a tudo isso. Ele tem um entendimento acerca de todas as coisas. Então essa lógica estabelecida, que foi usada durante um tempo, que foi eficaz, ela cai por terra. Uma vez que sim compreende toda essa dinâmica. Então Jesus, quando realiza o sacrifício, ele paga a nossa dívida em relação a Deus. Nós temos acesso direto agora ao Santo dos Santos. Nós temos acesso direto a Deus. Nós somos salvação por meio de Cristo Jesus e justificação. Somos justificados por Ele, somos regenerados, feitos em nova criatura. E somos santos, somos exclusivos dele, comprados por Ele na cruz do Calvário. Tá certo? Então essa questão agora está ligada a esse aspecto, não essa questão de assumir aquilo que não foi assumido, não foi salvo. Isso aí não tem força de argumentação diante desse aspecto da obra de Cristo, diante desse aspecto. Então, dando sequência na questão de Cristo ter sido tentado, surge então esse questionamento, né? Havia possibilidade do Senhor Jesus pecar? E aí temos os que acham que havia, ligados muito à questão da concepção do Jesus humano, mas não divino. Ligados muito à questão da concepção do Jesus humano, mas não divino. Ele não foi humano, não foi histórico, verdadeiro, e veio até nós e foi um grande líder. Então, se ele era humano e ele participa do plano histórico, ele poderia pecar. O pecado poderia ter sido realizado por ele, poderia ter caído em pecado em algum sentido. Então, está ligado muito a essa concepção. Os que acham que não havia, por quê? Porque ele era uma emanação divina, ele não era humano. Ele apenas parecia ser um ser humano, mas não um ser humano de fato. Então está ligado muito também àqueles que não entendem a plena humanidade de Cristo, o que é rejeitado pela Bíblia Sagrada. João diz que aqueles que não entendem que Jesus veio em carne são do anticristo. Então um grande risco de entrar nessa concepção. Então os que acham que não havia, geralmente está ligado a esse, mas não só a eles. Aí temos os indecisos que ficam entre uma questão e outra. Mas entre os que acham que não havia possibilidade de pecar, havia muito dessa concepção, conforme falamos. Agora, analisando os dois, entre os que acham que havia e os que acham que não havia. Entre os que acham que não havia, temos também a ideia, e podemos avançar um pouco mais, sair daquele conceito equivocado, e avançar no sentido de que Jesus, na sua característica de geração no ventre de Maria, não contaminado pelo pecado, não era alérgico ao pecado. O pecado do qual nós falamos aqui, no sentido de depravação, degradação, essa tentação, né, contra a quebra das leis morais, a quebra da ética, né, essa lascívia da carne, essa atração, né, pelo que é corruptor da natureza humana,
né? Pelo que excede, né? Então temos muitas das coisas que, se vivenciadas num equilíbrio, numa naturalidade, são bênção. Mas essa mesma coisa que é bênção, se vivenciada de uma forma excessiva, torna-se pecado, porque torna-se destrutivo. Então, sexo é pecado? Não. Mas a lascívia, que leva a um desejo sexual desenfreado, é pecado. Traz destruição, traz doenças venéreas, traz traição, traz um tipo de relacionamentos fora do plano de Deus, fora do matrimônio. Você tem alimentar-se é pecado? Não. Alimentar-se bem? Não, não é pecado. Mas excesso de alimentação é a glutonaria. E é pecado, traz destruição ao templo de Deus. Destruição ao corpo. Então, dentro desses conceitos, vemos tantos que acham que não havia, podem acertar, desde que avancem para um conceito maior. Jesus não era atraído por essas questões pecaminosas que nos atraem, porque ele não tinha o pecado que está em nós. Então, ele não havia possibilidade de pecar? Sim. Agora, entre os que acham que havia possibilidade de pecar? Sim, havia. Por quê? Porque Jesus, de fato, foi tentado. E a pessoa que é tentada está exposta. Agora, que tipo de possibilidade havia do erro em Cristo Jesus? No Jesus humano. Que tipo de possibilidade de erro havia em Jesus? O mesmo tipo de possibilidade de erro que havia em todos os seres humanos? Não, porque ele não era semelhante a todos os seres humanos. Como é que estão os seres humanos? Caídos em pecado, né? Degenerados pelo pecado, afetados pela destruição do pecado. Como está Jesus? Não está afetado pelo pecado. Está numa condição de 100% humanidade e 100% divindade. Uma condição perfeita. No plano perfeito de Deus, o segundo Adão, aquele que vem nos restaurar. Então havia possibilidade de um pecado, de um erro, no sentido de que Jesus de fato foi tentado. O homem Jesus foi tentado. Mas não havia possibilidade de erro como os homens, porque Jesus não carregava em si o pecado latente que os homens carregam. E a gente vai entender um pouco melhor. Veja, como explicar a impecabilidade de Jesus sem excluir as suas tentações? E aí, primeira coisa a se entender, o pecado latente e o pecado evidente. Tiago 1, 13 ao 15 diz bastante acerca disso. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, e aí por isso que eu coloquei aquela imagem daquele bonequinho com imã, atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ele, na verdade, sofre a atração daquilo que já está nele, que é latente. Não está evidente ainda, por exemplo, enquanto ele está na fase de inocência. Ele acabou de nascer, ele não discerne entre a direita e a esquerda, mas está latente. Como Davi assim o sabia, em pecado me gerou minha mãe. É latente, não é evidente, mas a partir do momento que ele toma decisões, suas decisões, seu livre-arbítrio é influenciado pela natureza corrompida, caída. E aí passa a ser evidente, passa a estar claro a todos aquela natureza que já estava oculta ali. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Vemos então todo o encadeamento de destruição, que vem desse pecado latente, a concepção, a realização, a consumação do pecado e, em consequência, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então essa é a condição de todos os seres humanos. Qual é a condição de Jesus? Qual é a condição do Senhor Jesus? Jesus gerado pelo Espírito bioplasmaticamente, como já explicamos. Conforme Hebreus 9,14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, sem mácula. A santidade de Jesus é como a santidade da luz, que não pode ser contaminada, afetada, assim como colocamos já nesse exemplo aí desde o início. Imaculado a Deus. Purificará, e aí entra a mudança que precisa haver naquele conceito. Ele, por ser santo, nos santifica. Ele, que por ser puro, nos purifica. Tá certo? Purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, onde está a possibilidade de Jesus cometer falha, cometer erro? Onde está a possibilidade de Jesus cometer alguma falha, cometer algum deslize? E aí é onde nós adentramos ao Getsemane. Observe que no Getsemane existe uma manifestação muito humana. Existe uma manifestação muito humana. O verbo divino está aí, mas o humano também está. E a oração de Cristo Jesus: Pai, passa de mim este cálice. Então, passa de mim este cálice
visualizava todo o intenso sofrimento e dor que seriam causados a Jesus. E muitos focam nos chicotes, muitos focam na cruz, muitos focam nas agressões. Mas eu gostaria de que você, nesta hora, lembrando-se de que Jesus, pela união hipostática, é 100% humano e 100% divino, Jesus tem uma comunhão plena e perfeita com Deus, em pureza. O Pai falava com ele. O Espírito de Deus veio sobre ele, e repousou nele. E este ser maravilhoso, por mim e por você, ele se exporá à contaminação. Neste cálice que ele vai beber está o nosso pecado. Metaforicamente, claro, está o nosso pecado. Ele vai beber este cálice até a última gota e vai tomar sobre si o nosso pecado. Tá certo? Ele não será contaminado na sua natureza. Não. Ele é o Cordeiro Imaculado. Mas o pecado estará sobre ele e será responsabilizado pelo nosso pecado. Tanto será responsabilizado que será morto pelo nosso pecado. Então, quando nós falamos de salvação é pela graça, muitos se equivocam com isso e pensam, é pela graça, é de graça. É de graça é porque é fácil. É fácil é porque não vale nada. Porque se é de graça não vale nada. Lê do engano. Lembre-se de uma coisa, algo pode até ser de graça para você, mas alguém pagou. E alguém pagou porque alguém tem um propósito com isso. Então alguém te deu uma coisa na rua, é de graça. Tá? Está sendo de graça para você, mas alguém pagou, alguém produziu, alguém teve que investir naquilo que lhe está sendo cedido de graça. E aqui está o preço do meu e do teu pecado. Jesus, ele sabia que o preço é alto. E ele beberia desse cálice até a última gota. E nesse cálice está o meu e o seu pecado. O pecado que ele não cometeu. Mas ele será responsabilizado pelo meu e pelo teu pecado. E quando na cruz ele estiver pendurado, ele vai clamar: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que sempre esteve ligado em comunhão plena. Agora, neste momento, nesse lapso de tempo, o Pai não olhará para ele, porque sobre ele estará o meu e o teu pecado. Este é um preço muito alto e, ao meu ver, este é um preço, isto é algo muito mais agressivo, muito mais danoso, muito mais que causa muito mais dor do que os pregos, do que o madeiro, do que os chicotes, do que as cuspidas, do que tudo isso. É o pecado do qual ele nunca participou e que estará sobre ele. Então veja, a oração de Getsemane: Pai, passa de mim este cálice, todavia não seja conforme eu quero, mas conforme tu queres. Ele pede que o Pai passe o cálice, mas ele finaliza de uma forma perfeita, entregando a soberania a Deus. Eu aconselho que todos sigam este referencial de oração. Peça, mas no final a decisão, a soberania é sempre de Deus e para a glória de Deus. E ele, por ser obediente até a morte de cruz, nós estamos aqui e nós somos salvos. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Fala isso a Pedro, porque os soldados se apresentaram para levar Jesus. Pedro sacou da sua espada e, ao meu ver, querendo arrancar a cabeça de Malco. Malco se desvia e ele decepa a orelha. E aí Jesus toma aquela orelha, restitui ao seu lugar, opera aquele milagre e diz a Pedro essa palavra: embainha a tua espada. Aqueles que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? Eu quero que você entenda agora que estava nas mãos de Jesus. Ele tinha poder de decisão sobre isso aqui. O Jesus Deus e o Jesus homem. O Jesus homem que acabou de pedir para que passe o cálice. Estava nas mãos dele modificar toda essa situação aqui. Clamar ao Pai, pedir a legião de anjos, eliminar todos aqueles perseguidores, eliminar toda aquela situação de vitupério, de vergonha para ele. O cordeiro que seria moído por nós poderia nesta hora se revoltar contra tudo isso
passar esse cálice de si, não tomá-lo e mudar todo o contexto, mudar toda a situação a seu favor, tornar favorável a si, eliminar todos aqueles perseguidores. Jesus, em relação àqueles que o estavam oprimindo naquele momento, que estavam perseguindo, que estavam levando ele a juízo, é como se Jesus estivesse rodeado de insetos. É como se Jesus estivesse rodeado de insetos asquerosos que estão querendo avançar contra ele. E ele pudesse esmagá-los todos naquela mesma hora. Mas ele não fez por mim e por você. Estava nas mãos dele. Ele poderia mudar todo aquele quadro, toda aquela situação. Poderia alterar todo aquele plano. Estava nas mãos dele. Mas ele não fez. Como Deus e como homem. Como homem, ele não fez. Ele bloqueou a ação de Pedro, que agiu daquela maneira, né, de uma forma impulsiva. E ele declarou a Pedro que ele não precisa desse tipo de ajuda, porque se ele quisesse, essa ajuda já estaria aos pés dele. E ele entende que tem um plano a se cumprir, então ele vai adiante. Ele é julgado, e quando ele está sendo julgado por Pôncio Pilatos ridiculamente diz que tem poder sobre ele para o libertar, e Jesus conscientiza Pilatos da sua insignificância, quando diz a ele: nenhum poder teria sobre mim se do alto não fosse te dado. O plano divino está sobre ele. Ele carrega neste momento todo o peso do plano divino, da salvação da humanidade. Ele é trocado por um prisioneiro, por Barrabás, então cai sobre ele a sentença. O cordeiro que nunca cometeu pecado, cai sobre ele tudo aquilo que era para nós, tudo aquilo que nós éramos merecedores por causa da agressão que nós manifestamos contra Deus em cada momento, em cada pecado, em cada deslize, em cada ato de arrogância, em cada ato de soberba, em cada ato de imundície. Nós agredimos a santidade de Deus e nós éramos merecedores, mas ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si as nossas dores, como diz Isaías. Então ele recebeu, ele aceitou a cruz. Então por nós ele aceitou a cruz e foi até o fim. Sentiu o desprezo, sentiu a solidão, mas pôde na cruz declarar: está consumado. Está consumado. Quando esteve consumado, quando esteve realizado todo o plano de salvação, nós então fomos libertos. Nós então fomos comprados pelo sangue bendito de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Ele foi até o fim por mim e por você. E ele ressuscitou também para nos dar a vida eterna. Ele ressuscitou para que fosse para nós a primícia dos que dormem. Então aqueles que estão em Cristo Jesus e que vão dormir no Senhor, vão morrer, ou aqueles que estarão presentes no grande ato do arrebatamento, serão glorificados da mesma forma como Cristo foi glorificado, estaremos para sempre com o Senhor. Por quê? Por causa da sua obra, daquele que é 100% divino, que é 100% humano, que enfrentou as tentações desde lá do começo do seu ministério no deserto, quando o diabo tentou influenciar para que transformasse pedras em pães, quando o diabo tentou distorcer a escritura para o que fizesse, para que o levasse a testar Deus, a tentar Deus, né? Como ele tem distorcido a escritura em tantas igrejas por aí, pessoas tentando encostar Jesus na parede, pessoas tentando barganhar com Deus, tentando comprar Deus com dinheiro. Da mesma forma o diabo tentou distorcer a escritura diante de Cristo, mas recebeu uma resposta, né? A escritura interpreta a escritura. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí no alto monte, definitivamente, vai-te Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Desde lá, Jesus vem suportando todo esse peso, toda essa perseguição. Você tem poder para eliminar tudo isso aqui, mas Jesus aguentou até o fim. Você pensa que é pouco? Você pensa que é fácil? Jesus carregou esse peso até o fim, por mim e por você. Sentiu fome, cansaço, foi desprezado, foi humilhado, foi perseguido, foi confrontado, foi julgado, cuspido, esbofeteado, chicoteado, pendurado numa cruz e morto. E ainda foi deixado, abandonado por Deus, no momento em que o nosso pecado estava sobre ele. Mas foi ressuscitado, glorificado e está assentado à destra de Deus e reina
de eternidade em eternidade. E é nele que temos então a salvação. Esse é o meu, esse é o seu Jesus. Tá certo? Esse é o Jesus plenamente humano, plenamente divino, e é o Jesus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é aquele que venceu por nós.